pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Pois é, o conflito Rússia e Ucrânia, já anunciado por mim já há meses aqui no canal, finalmente aconteceu. A gente vem alertando isso, gente, já faz um tempo, e eu reforço isso para vocês verem como a gente aqui no canal trabalha sério, sempre colocando as coisas de uma forma de não ressoar no medo, mas a gente se preparar para o que pode acontecer, né? Então, na live de previsões para os próximos 6 meses, né? Na época eu fiz para o ano passado, eu falei que antes de março um conflito estaria para acontecer. Falei também na live do Despertar 2.0, na live exclusiva, né? Em janeiro desse ano, eu falei para prestar atenção na Rússia e na Ucrânia. A gente colocou um vídeo algumas semanas atrás aqui no formato de rapidinha, né? Está programado um conflito para os países orientais. Muita atenção em China, Coreia do Norte, Japão, a Coreia do Sul, obviamente, que está ali próximo, Rússia, tá? Para aquele canto ali. Está programado um conflito. Tá? Não é a Terceira Guerra Mundial, nada disso, mas é um conflito sério, é um conflito que geraria, se a gente deixar ele acontecer frequencialmente, aumentaria a crise que já está mundial. Tem uma informação que eu vou falar só essa, tá? Que o bicho vai pegar fortíssimo na questão da Rússia e da Ucrânia, tá? Essa questão que aí está fervendo já há um tempo, mas que isso explode, tá? Explode internacionalmente. E seria uma coisa extremamente grave, porque é um conflito que aí alguns países tomam um lado, outros países tomam o outro e tudo mais. Então, essa foi uma das informações que chegou pra gente mais ou menos em outubro e tudo mais, que isso aconteceria mais ou menos agora, dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Muitas pessoas falaram, mais uma jogada, né? Os grandes especialistas aí da internet, né? Mais uma jogada, não vai acontecer nada e tudo mais. Pois bem, infelizmente, a cocriação coletiva deu autorização para o início desse conflito. Mas eu quero fazer algumas observações agora aqui com vocês, de alguns cenários e algumas coisas que podem acontecer a partir dessa linha do tempo que nós entramos, desse início de conflito. Na verdade, ainda não é uma guerra, né? Isso tecnicamente, mas ainda está no status de conflito, mas enfim. Vamos lá, vamos analisar. Primeira coisa, existem algumas camadas de análise desse conflito que está acontecendo. A primeira camada mais externa é uma retaliação da Rússia frente à OTAN, isso eu já disse em outras lives, a OTAN indo com as suas bases, avançando as suas bases para cada vez mais próximo da Rússia, e a Rússia, obviamente, o país da OTAN, que pertence à OTAN, mais próximo ao seu território, que inclusive já foi da União Soviética e tudo mais, é a Ucrânia. Então é uma forma de responder esses avanços da OTAN. Mas essa camada externa, essa camada para inglês ver, como a gente diz, né? A segunda camada, que também é uma camada externa, é a questão que inclusive o Putin foi genial na sua jogada, que é a questão territorial, né? O que ele fez alguns dias atrás? Ele declarou a independência de territórios rebeldes dentro da Ucrânia. Tá? O que isso quer dizer? Ele acabou dando outorga, né? Dando força a esses rebeldes separatistas para que eles brigassem dentro da própria Ucrânia. Né? Então eles brigando entre eles, os separatistas e os ucranianos brigando entre eles, e foi exatamente isso que aconteceu. Então qual que é a desculpa que o Putin dá agora para intervir? Né? Ele falou assim, eu preciso proteger o povo ucraniano, eu preciso desmilitarizar a Ucrânia para proteger o próprio povo, né? Ou seja,
Foi uma jogada genial, porque agora a comunidade internacional, como ela vai falar, a Rússia invadiu a Ucrânia? Não, isso é coisa de imprensa brasileira noticiando, que eu já vi, né, que inclusive está péssima a cobertura no Brasil por enquanto. O que ele está fazendo é o seguinte: eu estou intervindo para proteger o povo ucraniano. É claro que isso é um teatro, é claro que isso é uma conversa. Por quê? O que tem numa terceira camada? Olha como a gente vai indo mais profundo. Claro, esse vídeo é curto, a análise é curta e a gente nem precisa de tanta análise assim, porque o que importa é o que a gente fecha no final. Numa terceira camada está o seguinte: a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. É um dos principais, se não for o principal produtor de gás natural do mundo. Tá? Todo o aquecimento, o gás de aquecimento, estamos no inverno do hemisfério norte, gente. Todo o aquecimento de toda a casa, de todo estabelecimento, de todos os lugares da Europa, por exemplo, a maioria, mais de 80%, vem da Rússia. Tá? Se a Rússia fechar uma torneirinha, a Europa morre de frio. Tá? No mínimo isso acontece. Então a gente precisa entender essa jogada. E a Ucrânia também é um grande produtor, é um grande player nisso. Tá? Tem uma importância estratégica. Então vocês estão vendo, a primeira coisa que aconteceu com esse conflito foi o barril do petróleo ultrapassar os $100. Isso é mais dinheiro para a Rússia. Tá? Essa crise é mais dinheiro para a Rússia. Tá bom? Essa é a terceira camada, a questão do petróleo e do gás natural. Essa camada também tira um pouco a força política dos Estados Unidos. As pessoas estão falando, o Biden. Gente, o Biden tem poderio militar. Político é praticamente zero nesse conflito com a Rússia e com a Ucrânia. Tá? Zero. O que a gente precisa observar são os países asiáticos. Observe Israel, observe Índia, observe Japão e, obviamente, a China, como vão se posicionar nesse conflito. Né? E considerando essas três primeiras camadas, que são as camadas externas, políticas, né, que a gente consegue avaliar com notícias e com um pouco de pesquisa histórica, né? Inclusive a Rússia já tem presença militar dentro da Ucrânia, não declarada, já há pelo menos 8 anos nesses conflitos. Tá? Então esse negócio de que invadiu oficialmente. Mas é uma outra coisa. Então, analisando essas três camadas que a gente está discutindo, e estamos falando de política, que ainda não entramos em espiritualidade, não entramos em outros quesitos, o Ocidente tem pouca força frente à Rússia. Tá? Primeiro por uma questão que eu falei para vocês, a questão energética da Europa, né? Uma questão seríssima. Né? O fornecimento de petróleo, o fornecimento de gás natural é uma coisa muito séria. E o grande player aí está dentro da Ásia mesmo. A gente precisa observar o que a China vai fazer. Aí até a terceira camada. Agora eu vou passar para a quarta e para a quinta camada para a gente analisar. Gente, olha, a quarta camada é o que eu venho falando aqui para vocês, que isso nada mais do que peças se movendo dentro de um governo oculto. Né? Quem comanda, quem manda, tirando um pouco, a tentativa de tirar um pouco esse mandato, digamos assim, do governo oculto do Oeste, representado pelos Estados Unidos, né? A Rússia realmente assumindo uma frente, né? assumindo uma posição de liderança. Quando o Putin fala, vocês que tentarem retaliar, vocês vão ver o que vocês vão receber, algo como nunca vocês imaginaram. Então ele está ameaçando quem for retaliar, ou seja, ele está falando, quem manda aqui sou eu, né? Então tem uma briga política dentro do governo secreto. Agora, onde eu queria chegar na quinta camada é a camada que realmente está por trás, o motivo principal desse conflito. Eu já disse isso antes em live, mais uma vez, já disse isso dentro do 2.0, já falei antes. O que a Rússia quer fazer dentro da Ucrânia é retomar ou tomar posse de tecnologia antiga que foi achada lá. Pode chamar de Vimana, pode chamar de nave antiga, pode chamar de... enfim, são tecnologias antigas que foram encontradas na Ucrânia e a Rússia quer colocar a mão lá antes que os países da OTAN, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte, da Europa, Estados Unidos, coloquem a mão nisso. Então eles estão entrando na Ucrânia com essa desculpa de guerra para tomar posse dessa tecnologia. E a gente sabe o que essa tecnologia significa, obviamente, avanço militar, avanço tecnológico, aí tem a questão da exopolítica, né, dos programas espaciais secretos, enfim. Aí a gente entra numa outra seara.
E aí você me pergunta, Fábio, o que vai acontecer e o que eu tenho a ver com isso? Primeiro, vai acontecer, obviamente, o que nós permitimos que aconteça na forma de cocriação. O que eu estou vendo, tá? Por enquanto, um dos cenários, tá? Eu só vou comentar um cenário com vocês e a gente comenta isso não para vibrar no medo, mais uma vez, para a gente realmente ter a consciência, ter a inteligência da separação emocional e analisar as coisas friamente. O que eu acredito que vai acontecer e o que as consciências a favor do despertar da humanidade estão trabalhando que aconteça é que esse conflito militar dure por alguns poucos dias, tá? E depois desses dias, esses países da Ásia se juntem com a Rússia, com a China liderando, né, e entrem num acordo para parar esse conflito, obviamente, aqui entre parênteses, aí a Rússia já pegando essa tecnologia, tá? E estamos falando aí do que está disponível para gente, né, aqui de fora, olhando. Então a Rússia já vai ter essa tecnologia em mãos. Então, com essa tecnologia em mãos, a China liderando, junto com Israel, junto com o Japão, junto com a Índia, pedindo, né, a paz, o fim do conflito e tudo mais. Então aí a Rússia realmente termina esse conflito já com uma ocupação, e chegam-se a acordos e isso politicamente começa a desenrolar. Economicamente a gente já sabe, né, sobe gás, sobe energia, né, petróleo e tudo mais, a gente já sabe o impacto disso. Por trás disso, gente, vocês veem que isso vem exatamente num momento em que essa nova variante, essas coisas aí começam um pouco a perder força, né? Vocês já estão aqui, o pessoal que já segue no canal já sabe como a banda toca, né? Vai ser motivo de outros vídeos mais pra frente, mas existe um novo problema de saúde, vamos dizer assim. Eu não posso falar algumas palavras aqui na mídia aberta, né? Mas vocês sabem o que eu estou falando. Um novo problema de saúde que eles estão tentando emplacar mais daqui a alguns meses, e nós, com a nossa cocriação e com a nossa neutralidade, vamos tentar fazer com que isso não se concretize, tá? Mas em termos do conflito, o melhor cenário dentro do cenário que se apresenta é esse, de alguns dias de conflito, negociação entre países asiáticos, e a coisa se acalma um pouco mais para frente. Claro, tem uma onda econômica que a gente vai ter que abraçar agora, é inevitável, e num segundo momento tentar evitar esse novo problema de saúde que estão tentando emplacar. E uma bactéria, um negocinho aí e tal, tudo mais, e vamos ver o que acontece. Eu só vou comentar algumas coisas de um segundo cenário, não vou falar de outros cenários aqui porque não é o momento, e as pessoas começam a vibrar com isso, né? Então, um segundo cenário, algumas bombas nucleares poderiam ser detonadas, tá? E dentro desse segundo cenário, esse conflito acabaria rápido, porque assim que a detonação dessas bombas acontecesse, teria uma intervenção internacional muito forte. Isso seria encerrado, mas não é o cenário que a gente trabalha. A gente trabalha com o primeiro. Existem outros cenários, tá? Mas a gente trabalha com esse primeiro cenário. E eu quero deixar aqui claro: o que a Cabala quer é confusão. Vocês já sabem disso. O que a Cabala escura quer é confusão, é que vibremos no medo, né? No conflito, no problema econômico, na questão do que será que vai acontecer. Então, gente, mais uma vez, neutralidade. Sigamos no caminho do despertar, estudando, observando com distância emocional, observando as peças se mexendo e como isso vai se desenvolvendo, tá? Sempre acompanhando as notícias, não ficando alienado, tá? Mas não se envolvendo com as notícias. E a gente volta a conversar mais para frente conforme essas coisas vão desenrolando. Eu também estou devendo aqui um vídeo sobre o que está acontecendo no Canadá, o que aconteceu no Canadá, mas devido a esse conflito agora, isso acaba sendo secundário. Mais para frente a gente conversa. O importante agora é neutralidade, não vibrar nessa questão de conflito, para que esse cenário agora, dentro dessa realidade que a gente está, acabe acontecendo da forma menos pior, tá? Com menos perda de vida e com alguns cenários inevitáveis agora, como a Rússia na mão, com essa tecnologia de Vimana na mão, e esse conflito com o menor dia possível, né, com essa intervenção aí dos países asiáticos. Então, gente, por hora é isso. Cuidado de onde vocês vão atrás de informação, cuidado de onde vocês absorvam a informação,
mais uma vez, a gente já está falando disso, no mínimo desde o ano passado, já fiz diversos vídeos sobre isso, as pessoas, normalmente os especialistas políticos aqui de Facebook que aparecem para comentar, não acreditam ou não acompanham o canal. Então, se você está acompanhando o canal desde agora, procure os vídeos antigos, aquela previsão depois dos 6 meses, esse vídeo como Rapidíssima que a gente soltou aqui algumas semanas atrás falando desse conflito, mas também as frequências para os próximos meses, a partir de que março entre, as coisas melhoram frequencialmente. Por isso que esse cenário de alguns poucos dias de conflito, ele tem uma grande chance de que aconteça, tá bom? Mais pra frente a gente volta a conversar, espero que vocês tenham gostado dessa rapidinha aqui, meio fora do fim de semana, nessa quinta-feira, mas o assunto é pertinente. Continue estudando, tá, gente? Continue na neutralidade, desenvolvendo as suas frequências cada vez mais dentro do que é correto e do serviço a outros, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau. O Despertar 2.0 é a Universidade da Educação Consciencial. Ela funciona como um curso de graduação mesmo. Ela possui 4 anos de duração, diversas matérias, diversos professores e visa tocar em todos os assuntos que são essenciais para o despertar da consciência de forma profunda e que você possa cursar online na sua casa a qualquer momento, no seu ritmo. Siga a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Telegram. Cada mídia que eu tenho, eu posto informações diferentes que na verdade são complementares para vocês receberem abordagens diferentes de acordo com aquela mídia social.